Boa noite. Estou esperando aqui dar o horário para a gente começar a fazer a nossa reflexão da nossa noite de hoje. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, Valéria. O áudio está bom, graças a Deus. Eu estava aqui estressado para ver se hoje não ia ficar apitando a noite toda, né? Mas graças a Deus está tudo tranquilo. Vamos seguir adiante para a gente conseguir fazer as nossas reflexões. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, elevar o nosso pensamento a Jesus, para que a gente possa fazer a nossa prece inicial e nos conectarmos com o plano superior, dizendo: Jesus de Nazaré, meigo e divino pastor de nossas almas, aqui estamos mais uma vez agradecidos pela oportunidade da prece, pela oportunidade de estarmos sintonizados com o teu pensamento, com o teu amor, para procurarmos compreender um pouco mais dos teus ensinamentos. Bem sabemos que tu dissestes que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em teu nome, tu aí estarias. Essa certeza, essa convicção, esse direcionamento de amor que tu tens pela humanidade é que nos faz confiar que estamos em boas mãos, que és o divino pastor de nossas almas, que nos acalenta e nos ilumina em todos os momentos. Então permanece conosco, Jesus, nesta noite, que possamos, juntos, aprendermos um pouco mais dos teus ensinamentos e do desejo que tens de que nós sigamos o rumo à plenitude do Espírito. Sê conosco, Jesus, e nos abençoa nesta noite. Que assim seja. Pois bem, queridos amigos, boa noite a quem eu não falei ainda. Hoje nós vamos conversar com vocês a respeito de um tema chamado Quem habitará o planeta Terra? Um tema que a gente escolheu porque está lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre que os mansos e pacíficos herdarão a terra. Então vamos refletir nesses dias atuais, né? Nesses momentos difíceis que todos nós estamos atravessando. E é sempre bom, é sempre um motivo de alegria e de felicidade. A gente vê Mércia, a gente vê Carla, vê Dora, vê Cláudia, vê todos vocês aí conectados à família Peixotinho. Nesse momento que nós estamos impedidos, Dona Joana, seu Gilbert, Breda, nesse momento em que nós estamos impedidos de nos abraçarmos e estarmos presentes, é muito bom a gente estar exercitando a conexão do pensamento. Nós estamos exercitando, estarmos sintonizados nas mesmas faixas vibratórias. Aprendemos que na pátria espiritual os espíritos se comunicam pelo pensamento. Eles habitam lugares da mesma frequência. Então é muito bom a gente ver a família Peixotinho unida, reunida em uma só vibração, em um só pensamento, em uma só harmonia. Isso nos fortalece. Isso nos tira muitas vezes da solidão dos nossos pensamentos, da dificuldade do nosso dia a dia, das dificuldades que enfrentamos nesses momentos que estamos mergulhados, não é? Então é muito bom a gente ver toda essa família reunida, sintonizada,
vibrando uns com os outros, porque sabemos que estamos lado a lado, irmanados em pensamentos, irmanados em coração, vibrando, porque estamos todos no mesmo vagão, nesta vida, nesta encarnação, pegamos o mesmo trem, estamos matriculados nas mesmas escolas, e é muito bom estarmos reunidos, estarmos sintonizados, estarmos superando tudo isso. Então, nessas dificuldades que estamos tendo da nossa querida presença física, do nosso belo auditório que nos aproxima, é bom a tecnologia nos proporcionar esses recantos onde exercitamos o caminho de conectar almas. Então, agradecidos estamos por podermos contar com a ciência, com a tecnologia, para que a gente possa se conectar, para que a gente possa exercitar essas vibrações de sintonias espirituais. Pois bem, diante de tudo isso que a gente está passando, a bênção do conhecimento nos consola, a bênção da informação nos consola. E é um pouco do que a gente aprende na doutrina espírita, quando a gente sabe daquele mandamento que diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Então isso é muito importante, a gente ter o consolo da informação. Nessas noites de salvar no Story, para que possamos baixar e inserir no site do Peixotinho. Vou tentar, viu, Breda? Vou tentar fazer isso. Quando terminar aqui, eu vou tentar fazer isso. Um beijo, meu filho, de Campos dos Goitacazes. Então, é importante a gente ter essa bênção do conhecimento. Saber do amor de Deus acima de todas as criaturas. Nós temos a certeza de que há uma inteligência suprema, uma causa primária de todas as coisas que nos coloca no seu projeto de amor e de evolução. Já pensou que coisa positiva, queridos amigos e irmãos? Um jogador de futebol fica muito feliz quando o treinador o escala, pelo menos para ficar no banco de reserva, não é verdade? Nós estamos escalados nos projetos de Deus. Que coisa boa, não é? Essa certeza nos conforta. Essa certeza de saber que tem um treinador chamado Jesus de Nazaré que comanda essa embarcação, nos conforta. Nos dá a certeza de que não estamos sós. Nos dá a certeza de uma inteligência muito maior do que a nossa, que sabe jogar o quebra-cabeça, que sabe colocar as peças no tabuleiro, que sabe fazer as coisas acontecerem e o progresso acontecer na nossa vida e no universo. Saber da dedicação do Mestre Jesus tomando conta de nós, isso nos conforta também. Saber da transitoriedade da situação, das circunstâncias, dos momentos. A gente saber que a nossa vida não começa no berço, saber que a nossa vida não se encerra no túmulo, saber que nós somos herdeiros de nós mesmos. As informações que a doutrina espírita, enquanto terceira revelação, nos trazem, nos colocam paz, nos colocam serenidade dentro dos nossos corações, para que a gente possa encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Porque o raciocínio, queridos amigos, a instrução, nos dá a fé raciocinada, a fé inabalável, a fé que é um instrumento capaz de fortalecer-nos para poder superar os desafios do dia a dia. Então, saber que o nosso destino é a paz e a luz é outra bênção. Saber que todos nós fomos criados para a luz, para a plenitude. É verdade que alguns estão mais atrasados. É verdade que alguns estão mais adiantados. Mas também é verdade que nós estamos viajando. Também é verdade que aqui e ali a gente tropeça, mas também é verdade que a gente sempre vai se levantar, que a gente sempre vai conseguir superar
e seguir adiante na caminhada. Os percalços que a gente já passou falam por isso. Hoje nós já somos espíritos muito melhores do que já fomos. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem alguma dúvida disso? Hoje nós estamos numa encarnação muito mais tranquila do que já vivenciamos outras oportunidades. Talvez tenhamos passado por outras pandemias no 720, 820, 1920. Não tinha nem internet, não tinha tecnologia para a gente se conectar, não tinha nada disso. Então vejam o quanto a gente já evoluiu. A certeza de que a gente continuará evoluindo nos dá essa tranquilidade, nos dá esse contexto de que estamos subordinados a uma lei de progresso, que a tudo governa, que a tudo dirige, que a tudo comanda, uma lei de progresso. E é esta lei de progresso que Jesus nos apresenta quando ele fala de que bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. É esta tranquilidade quando ele revela: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Observem que Jesus falava a uma população humilde, trabalhadores do campo, que tinham muito menos condições de compreender estas informações que Jesus revelava. No Evangelho de Mateus, ele também diz: sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado no juízo, que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Sim, isso está no Sermão do Monte, capítulo 5, versículos 4, 9, 21 e 22 do Evangelho de Mateus. O maior código moral que a humanidade já recebeu, o que serve de roteiro e guia para transformar a nossa humanidade, que é a base do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Porque nós espíritas precisamos ter essa convicção. Nós não temos outro Evangelho, nós não temos outro profeta. O nosso guia, o nosso modelo é o Senhor Jesus de Nazaré. O Evangelho que seguimos é o Evangelho do nosso Senhor Jesus. É o Velho e o Novo Testamento. O Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que pensar algumas informações morais desse Evangelho e Kardec comentar. Como ele comenta, o que é que quer dizer isso? Ele fala o seguinte: por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca entre os hebreus era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, porque ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. É isso aí, Del. Nós somos a doutrina espírita cristã. Cristãos somos todos nós. É evidente que se torna aqui, como todas as circunstâncias, a intenção que agrava ou atenua a falta. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Veja a grandeza do ensinamento do Mestre Jesus. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor. Aqui Kardec comenta tudo isso quando Jesus nos ensina através da afabilidade e da doçura.
que deve presidir a relação entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Enfim, depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. E aí, queridos amigos e irmãos, ele não segue adiante dizendo o seguinte: Kardec questiona: o que é que Jesus queria dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os dos céus. É importante a gente refletir que a história da humanidade, a história da civilização humana, a história de Moisés é a tentativa de buscar a terra prometida, a Canaã, o lugar onde os judeus se exilaram, saíram do Egito para buscar a sua terra prometida, prometida lá pelos profetas do Velho Testamento. Ou seja, o homem sempre buscou essa paz de encontrar a sua terra prometida. Até a gente, no poeta popular, diz: vou-me embora para Passárgada, porque lá sou amigo do rei. Então, o homem sempre buscou no seu interior, na sua consciência, um lugar que lhe trouxesse serenidade, que lhe trouxesse paz, que lhe trouxesse harmonia, que ele encontrasse o amor e a tranquilidade para viver os seus dias, encontrar o paraíso. Então, quando Jesus nos fala de que bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, observe que Jesus vem 1.300 anos após Moisés, e que os judeus e todos os que vieram nesse período viviam atrás dessa terra prometida. Que terra prometida é essa? O que é que Jesus estava falando? Estava recomendando aos homens que renunciassem aos bens deste mundo, havendo-lhes prometido os bens do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, o homem tem necessidade da terra para viver. Todos nós estamos encarnados. Então, enquanto estamos aguardando os bens dos céus, nós temos necessidade de viver na terra. E a questão que Kardec e que Jesus nos explica é que não devemos colocar mais importância aos bens da terra do que aos bens dos céus. Esse é que é o nosso grande desafio. É como Jesus nos explica: aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aonde é que nós estamos apostando as nossas fichas, digamos assim, não é? Por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assabancados pelos violentos, em prejuízo do que são brandos e pacíficos, que a estes muitas vezes faltam necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. A gente também viu, ao longo dos séculos, que o poder bélico, a guerra, a conquista das nações poderosas eram em tempo de conquista de expandir suas fronteiras. As pessoas queriam expandir, assim foi com o Império Romano, o Império Otomano, a expansão das fronteiras dos grandes exércitos, dos grandes impérios da humanidade, expandir as suas terras materiais. Então é isso que Kardec nos coloca aqui. Até agora, os bens da terra são assabancados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que há muitas vezes a estes faltam necessário, ao passo que os outros têm o supérfluo. Promete Jesus, por essa expressão de que os mansos herdarão a terra, que a justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso pelo afastamento dos maus. Estão entendendo, queridos amigos, aonde estamos? Em que momento estamos atravessando?
o período de transição em que estamos nos encontramos, estão entendendo as respostas para o que muitas vezes nós fazemos, o que acontecerá pós-transição, pós-pandemia, quem herdará a terra quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. A pergunta e a reflexão que eu faço com vocês, queridos irmãos, é quando isso vai acontecer. Quando, queridos amigos? O que é que vocês acham? Estamos num processo de transição planetária, não é verdade? Mas quando isso vai acontecer? Será que quando a pandemia acabar, nós dizemos, entramos no mundo de regeneração, o amor vai predominar, o fraco e o pacífico não serão mais explorados, não haverá mais orgulho e egoísmo? É isso que nós já estamos assistindo. É isso que nós estamos testemunhando nos nossos dias atuais. Quantas pandemias ainda são necessárias para que a humanidade chegue nesta condição que Jesus nos coloca? Essa é uma reflexão que a gente está fazendo aqui, porque isso responde às nossas ansiedades. Quando é que a Terra vai ser regenerada? Quando é que nós estamos passando por essa regeneração? É quando a regeneração começar dentro de cada um de nós. Como é que a gente quer cobrar um planeta regenerado se nós ainda não estamos regenerados? Ainda já nos livramos do egoísmo dentro de casa? Já nos livramos do orgulho no ambiente que convivemos? Já nos libertamos da vaidade nos ambientes que frequentamos? Porque aprendemos com a doutrina espírita cristã de que o egoísmo, o orgulho são chagas da humanidade. Não foi isso? Aprendemos que todos esses vícios morais, essas questões que denotam paixões, que nos aproximam muito mais da matéria, nos afastam da plenitude. E também aprendemos que a Terra está progredindo. Então, quando é que a gente vai ter condições de herdar a Terra? Porque a doutrina espírita é muito clara, por isso que a gente falou no começo que a beleza do amai-vos e do instruir-vos. Porque a doutrina espírita nos explica tudo isso. O que é que a doutrina espírita nos fala? De que tudo progride. Tudo na natureza progride. Ou seja, este lindo planeta que Valéria mencionou aqui, que a Terra é linda e que o homem o maltrata, é verdade. A Terra é linda e o homem o maltrata. Vocês sabem quantos anos tem o nosso planeta azul? O nosso planeta azul tem 4,6 bilhões de anos, segundo a ciência. E há 4,6 bilhões de anos existe um governador planetário chamado Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Nós, os habitantes, somos os agentes de transição. Isso é, de onde está a nossa mansidão e pacificação. É isso. Jesus conta com a colaboração de todos nós. É isso que eu queria chegar. Nesses 4,6 bilhões de anos, Jesus foi o arquiteto divino para preparar a nossa morada. E nesses 4,6 bilhões de anos, nós conseguimos sair de um mundo primitivo para um mundo de expiações e provas. E hoje nós já estamos passando para uma terceira categoria da evolução dos mundos, que é uma evolução dos mundos também. Tudo na natureza progride. E a condição que nós passaremos é um mundo de regeneração. Está lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo progride. A Terra também progrediu. Algumas raças que habitavam a Terra no passado desapareceram, foram embora. Outras raças sucederam. Assim também será conosco. Nós provavelmente já habitamos outros planetas e já evoluímos com eles.
É a doutrina espírita, queridos amigos, que nos revela e que nos liberta do sofrimento e da dor. É a doutrina espírita que nos consola quando ele diz, irmãos, a gente está evoluindo. Então, o planeta de regeneração, que é a Terra, é diretamente proporcional aos espíritos que habitarão na Terra. Então, se a Terra veio de primitivo, expiações e provas, está caminhando para a regeneração, depois chegará a mundo feliz e a mundo celeste, que são as escalas dos mundos habitados, como nos revela a doutrina espírita. E a escala dos espíritos? Se a gente visitar a doutrina espírita, o livro dos espíritos, a gente vai ver na questão de número 100 e seguintes, que nós temos 3 ordens de espíritos. Os espíritos da terceira ordem, que tem 5 classes, que predominam a matéria sobre o espírito. A ignorância, o orgulho, a vaidade, egoísmo, todas as paixões que são consequentes é que predominam. É por isso que eu perguntava, aonde é que nós estamos? Predominantemente ligados ao mal, às coisas da matéria, ou predominantemente ligados às coisas do espírito, ao bem? Essa é que é a definição que vai nos fazer estar conectados ao mundo que está progredindo. Então, se o mundo está progredindo, ele também levará com ele espíritos que estão evoluindo. Vocês já devem ter ouvido falar, e muitos de vocês estudado, os espíritos que vieram de Capela. Vocês devem ter ouvido falar que muitos espíritos, tem lá naquele livro Transição Planetária, os espíritos que estão vindo, que vieram de Alcione. Isso aí só são 2 momentos que Capela veio ajudar o mundo, o planeta Terra, a passar de primitivo para expiações e provas. E os espíritos de Alcione estão reencarnando na Terra para nos ajudar a essa transição, passando de um mundo de expiações e provas para a regeneração. Estão entendendo, queridos amigos? Essa é a transição que nós estamos vivenciando. É a transição do planeta e a transição dos que habitam o planeta. Pandemia, catástrofes naturais, são processos dentro de uma lei de progresso que o Criador utiliza com as suas leis para que tudo evolua, para que tudo progrida. Sim, Del, já viemos dos instintos, das sensações e chegaremos nos sentimentos. Caminhamos, porque essa é a trajetória do espírito, passando por todas essas escalas, os instintos, as sensações, os sentimentos. Dormimos no mineral, despertamos, sonhamos no vegetal, nos mexemos no animal e despertamos no hominal. Ah, foi o meu espírito que já foi pedra? Foi o meu espírito que já foi animal? Foi o meu espírito que já foi planta? Não. Foi o princípio inteligente que passa por um processo de individualização até o momento que se torna espírito e é criado simples e ignorante. Essa é a trajetória do espírito. Esse é o caminhar do nosso espírito. Aonde vivemos as nossas primeiras encarnações enquanto espírito? Sei lá. Não tenho a menor ideia, ninguém tem. A gente não tem a menor noção, está lá na doutrina espírita. Esse é o caminhar do nosso espírito. Então, a Terra está progredindo e os espíritos que estão na Terra estão progredindo também. É isso que nós estamos fazendo. Se a gente chegar lá na questão 182 do Livro dos Espíritos, eu vou ler com vocês aqui só uma coisa para servir de base. Kardec pergunta, a questão 182 está no capítulo da pluralidade das existências. Então a questão 182 ela nos diz o seguinte, Kardec pergunta o seguinte, é-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Diferentes mundos. Há muitas moradas na casa do Pai. Estão lembrados que Jesus já disse isso? E o que são as moradas do universo? Eu vou dizer para vocês aqui uma coisa que eu gosto de fazer, que eu chamo trava-cérebro.
porque não tem aquela história do trava-língua, né? Um prato de trigo para 3 tigres, aquele negócio de trava-língua. Aí tem também o trava-cérebro, que eu costumo chamar o trava-cérebro. Sabe o que é o trava-cérebro? É o seguinte: vocês moram aonde? Vocês moram num planeta chamado planeta Terra. O planeta Terra é um dos mundos habitados, um dos planetas do nosso sistema solar. Esse que a espaçonave, o SpaceX, foi lá para fora para ver a Terra. Não está atual esse negócio, né? Pois bem, o selfie do sistema solar foi tirado em 1999 pela Voyager 2. O selfie, o astronauta conseguiu chegar na borda do nosso sistema solar e tirar uma foto, um selfie, dos planetas aliados e do nosso Sol, do nosso sistema solar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O nosso Sol tem 9 planetas que giram em torno dele. Esse sistema, que a gente chama sistema solar, ele só conseguiu tirar uma foto pela ciência humana em 1999, há 21 anos atrás. Só que esse sistema solar, ele está dentro de uma galáxia. A gente chama isso Via Láctea. A nossa galáxia é Via Láctea. Vocês sabem quantas galáxias, vocês sabem quantas estrelas, o Sol é uma estrela. Vocês sabem quantas estrelas iguais ou muito maiores que o Sol tem na Via Láctea? Não sabem. A ciência estima que tem 100 bilhões de estrelas. Bilhões de estrelas. Bilhão são 9 zeros. Ok? 100 bilhões de estrelas. Nós estamos em uma estrela, em um planeta que gira em torno de uma estrela, das 100 bilhões de estrelas da nossa galáxia. E quantas galáxias tem? A ciência estima que tem 200 bilhões de galáxias. Entenderam? Então vamos fazer a conta. Eu sou um espírito dos 7 bilhões de espíritos encarnados, dos 30 bilhões de espíritos aproximados que orbitam na Terra, que moram num planeta, dos 9 planetas que vivem em torno do Sol, que é uma estrela das 100 bilhões de estrelas da nossa galáxia, das 200 bilhões de galáxias do nosso universo, mas que a gente já sabe, a ciência já diz que se expande e que se multiplica. Vocês entenderam o que é mundo habitado? Vocês entenderam que a Terra é um planeta que gira em torno de uma estrela, das 100 bilhões de estrelas, de uma galáxia, das 200 bilhões da galáxia, de um universo que se expande. Entenderam? Isso é o trava-cérebro. Estão entendendo, meus queridos amigos? E sabe quem comanda tudo isso? Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E sabe quem comanda o planeta Terra? Jesus, o Espírito que é guia e modelo da humanidade. Estão entendendo, queridos amigos, o que é Deus? Estão entendendo quem é Jesus? Só que Jesus é um Espírito tão perfeito que há 4,6 bilhões de anos, que é a idade do planeta Terra, ele já era um Espírito puro. Vocês estão entendendo? A dimensão da doutrina espírita, a maravilha que é o conhecimento espírita, a maravilha que nos liberta, que nos consola e que nos conforta. É um pequeno e pálido ponto azul no universo. É maravilhoso, queridos amigos. Então, é possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Kardec pergunta aos espíritos. Aí os espíritos respondem: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreender, e semelhante revelação os perturbaria. Ponto. Você quer entender tudo? Não dá. Não dá para a gente começar a compreender. Como é que a gente vai entender Deus? Como é que a gente vai entender Deus? Eu ontem estava fazendo essa palestra, estava refletindo nessa palestra, e me veio a reflexão. Porque a ciência humana diz que o Big Bang aconteceu há mais ou menos 14 bilhões de anos. O Big Bang do nosso universo, né? E quem nos disse quanto tempo passou o Big Bang dos outros universos?
Porque a gente já viu no livro Evolução em Dois Mundos, o doutor André Luiz está aí presente, que todos nós estamos presentes no pensamento de Deus. É o que eu disse lá no começo, nós estamos escalados no projeto de Deus. Nós estamos escalados no projeto de Deus. Nós evoluímos no projeto de Deus. Se a gente observar a química que a humanidade já conhece, do micro ao macro, os movimentos são semelhantes e as leis de atração, de repulsão, de equilíbrio, elas permanecem. A lei que gravita um elétron em torno de um núcleo, de um átomo, de um elemento químico, é a mesma dos planetas, é a mesma dos sóis, é a mesma dos sistemas solares, é a mesma das galáxias, dos universos. Tudo cria, tudo evolui, tudo expande ao influxo do pensamento divino. E nós somos essas pequenas criaturas que evoluímos no contexto de toda essa obra maravilhosa que Deus nos oferece. Não é? Essa é a maravilha. Então os espíritos dizem, nós espíritos só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento que vos achais. Aí Kardec coloca a sua nota, diz o seguinte, aí eu estou colocando tudo isso para a gente entender o contexto de quem herdará a Terra. Vamos lá. À medida que o espírito se purifica, o que é que nós estamos fazendo aqui, queridos amigos? Nos purificando. Estamos nos purificando. À medida que o espírito se purifica, o corpo que reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. O corpo aproxima-se da natureza espírita. Nós somos o quê? Nós somos corpo? Não. Nós somos espíritos, vestindo uma roupagem corporal enquanto estamos encarnados. Ok? Torna-se menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseira se lhes fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. O espírito se acha mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos, vê com os olhos do corpo que só pelo pensamento entrevemos. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral. Dá para a gente chegar assim e dizer, por favor, dirigente espiritual da minha família, dá para você ajeitar aqui para eu conseguir evoluir o meu espírito? Dá para tu aliviar o meu processo aí, e tu tornar o meu espírito mais puro? Dá para fazer isso? Dá não, queridos amigos. Vocês sabem por quê? Porque o processo de evolução moral é um processo particular de cada um. É um pai que ensina a um filho. Eu posso dar um conselho a um filho? Posso. Eu posso dar um conselho a uma filha? Posso. Eu posso viver por ele a experiência? Não. Você sabe como é que a gente consegue depurar o nosso espírito? Através das encarnações sucessivas. É assim que a gente depura o nosso espírito. No mundo primitivo que a Terra já foi, os espíritos que habitavam a Terra eram mais densos, possuíam um perispírito que liga o corpo ao espírito mais denso. À medida que o corpo evolui, que o espírito evolui e a Terra evolui, o espírito que habita o mundo de expiações e provas é um espírito menos denso do que o espírito que habitava o mundo de regeneração, o mundo primitivo. E o espírito que vai habitar, que vai herdar a Terra no mundo de regeneração, será um espírito menos denso do que o espírito de expiações e provas. Entenderam? Não tem jeitinho. E como é que um espírito deixa de ser denso? Pela sua transformação moral. Como é que um espírito passa da terceira ordem para a segunda ordem? Lembra que a gente falou da escala espírita? A terceira ordem dos espíritos da terceira ordem, os mais atrasados, são espíritos preponderantemente ligados ao mal e às coisas da matéria e todos os vícios delas decorrentes. Já os espíritos da segunda ordem são espíritos mais propensos ao bem,
já não tem mais expiações, só tem provas. A gente não fala de expiações e provas, não é isso? Expiação, queridos amigos, é em relação ao que passou. Eu vou expiar alguma coisa que eu fiz lá atrás. Então eu estou expiando alguma coisa que eu não fiz corretamente no meu passado. E eu vou provar alguma coisa que eu quero adquirir para frente. Quando é que um aluno faz uma prova? Para que um aluno faz uma prova? Para testar o conhecimento, para saber se ele pode passar adiante. Entenderam? Então, o porquê a gente passa pela prova da pandemia? Para saber se tudo que a gente já aprendeu enquanto cristãos e enquanto espíritas, a gente está colocando em prova. A gente está colocando em evidência. Se a gente tem condições de passar. Se a gente tem condições de entender. Vocês estão entendendo a necessidade que nós temos de depurarmos o nosso espírito? Então, esse aperfeiçoamento moral é que faz com que os nossos espíritos se tornem menos densos. Então, provavelmente, a gente já viu algumas coisas por aí nessas redes sociais, nesses áudios, nessas que falam da mensagem que veio do espírito, não sei da onde. E a gente já viu alguém dizendo que o vírus do coronavírus tem uma baixa vibração e ele se conecta com a frequência de espíritos ainda atrasados. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi falar nessa história. Tem sentido? Tem sentido. Eu não vou aqui afirmar que quem está pegando coronavírus é um espírito atrasado. Eu não vou afirmar isso, que eu não sou maluco de estar falando uma situação dessa. Mas o que eu vou colocar é o seguinte, é que o nosso espírito, o nosso perispírito, tem uma vibração, tem uma frequência. Quais são as frequências elevadas? Imagine comigo, quais são as frequências elevadas? As frequências das coisas do espírito, as coisas do amor, as coisas da paz, da harmonia, da felicidade, da afabilidade, da doçura, da paciência, das virtudes que a gente estuda nesse capítulo. Isso faz com que o nosso espírito se eleve, melhore o padrão vibratório, aumente a nossa imunidade do nosso corpo físico. Porque a partir do momento que a gente tem um pensamento elevado, uma sintonia com o Mestre, uma fé inabalável, todas essas vibrações fazem com que o nosso psiquismo vibre numa faixa de frequência elevada. E o que vem de uma faixa de frequência inferior não nos afeta. Nós somos imunes. A tua fé te curou. É o que Jesus nos ensinou. Vocês estão entendendo? Hoje percebo que uma reencarnação é pouco para extinguir as más inclinações. Ô, Sérgio, tenha certeza, tenha certeza. São inúmeras reencarnações que nós precisamos. Nós não temos noção de quantas encarnações ainda serão necessárias para cada um. Mas como a gente não tem noção, a gente tem que aproveitar que a gente está matriculado. Nós estamos matriculados com espíritos amigos que escolheram reencarnar conosco nessa encarnação. Então a gente tem que entender isso nesse contexto. A gente tem que entender essa oportunidade de estarmos todos juntos, aproveitando as oportunidades de depurarmos os nossos espíritos. Vocês já ouviram falar nas obras de André Luiz, que quando a gente chega na pátria espiritual, um determinado espírito queria aparecer iluminado e não conseguia? Por que um espírito não consegue iluminar-se na pátria espiritual? Porque luminosidade, queridos amigos, é sinal de evolução espiritual. Vocês lembram que nós temos um corpo espiritual? Esse corpo espiritual translúcido chama-se perispírito. Quanto mais denso for esse perispírito, mais opaco ele é. E quanto mais sutil, mais sublime, mais puro, mais evoluído ele é, mais o que ele é? Mais luminoso. Vocês estão entendendo? Então a luz que carregamos dentro de nós, a gente não consegue comprar e ligar na tomada. A gente conquista pela nossa transformação, pelas conquistas do espírito que são milenares.
pelas conquistas das virtudes que são milenares. Esse é o processo de transição. Como explicar às pessoas do bem que são profissionais de saúde e se infectam por trabalhar em esportes a uma carga viral elevada? A questão, querida amiga Marianda, é o seguinte, eu já falei outras vezes o seguinte, a gente só desencarna daquilo que está previsto e preparado. A gente está exposto por uma faixa por uma carga viral, a gente pode até ser acometido pela doença, mas não vai ter nada. Não vai perecer. Porque não está previsto, não está no nosso contexto, não está na nossa frequência. Vocês já ouviram falar na química, quando diz que a molécula de sódio se conecta com a molécula de cloro e juntam-se pela força de atração e formam o NaCl, ou sal de cozinha? Isso é porque existe uma atração. Existe um ambiente propício para que as coisas aconteçam. Então, na natureza, tudo é assim. Tudo é assim. A gente não já ouviu falar de tantas pessoas que são expostas a uma carga virótica muito grande e não conseguem pegar, e não pegam, é porque talvez ele não esteja no contexto da encarnação dele pegar. Agora, por isso, a gente vai sair e dizer, não, eu sou um espírito superior. Eu vou sair na rua agora lambendo a maçaneta, porque eu não vou pegar. Lógico que não. Lógico que não, porque aí já entra o outro capítulo que coloca aqui a obediência e a resignação. A obediência é o consentimento da razão. Razão. O que é que a ciência está dizendo? Evite o contágio social. Você sabe a sua capacidade espiritual que você tem? Você não sabe. Então por que você vai se expor? Você se acha melhor do que os outros? Você sabe de que você vai desencarnar? Não sabe. Agora a gente só vai desencarnar daquilo que for planejado na nossa encarnação. Então, voltando ao assunto, queridos amigos, é o seguinte, isso é assunto para um outro seminário, uma outra discussão, porque o assunto é amplo. Mas voltando à questão de quem herdará a Terra evoluiu. À medida que o perispírito evolui, da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral. Para os seres que eles constituem quando encarnados, as paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Assim é que nos mundos superiores ao nosso se desconhecem as guerras, carecendo de objetos os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm no futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorso lhes dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhe cause. Encaram-no de frente, sem temor, como simples transformação. Eu vou repetir, porque isso é muito importante nos dias atuais. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral. Para os seres que eles constituem quando encarnados, as paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. Olha para onde a gente está indo. Um mundo que vai ter menos egoísmo e mais fraternidade. Assim é que nos mundos superiores ao nosso se desconhecem guerras, carecendo de objeto ódio e discórdia, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. Ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. Esses são os mundos que a gente vai herdar. A gente tem que estar preparado para viver nele, não é? A intuição que seus habitantes têm no futuro, a certeza de que não há morte, a segurança de uma consciência isenta de remorsos, consciência tranquila de que fez todo o bem que podia, de que evitou todo o mal que estava ao seu alcance, de que se libertou de todas as oportunidades de fazer o mal e de que faz o bem todo que está ao seu alcance. A consciência tranquila, que é nosso advogado em qualquer parte. Essa consciência tranquila fazem que a morte nenhuma apreensão lhe cause. Encaram-na de frente, sem temor, como simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam.
Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-la. É essa ainda uma graça da providência que desse modo abrevia os sofrimentos. Portanto, queridos amigos e irmãos, está aí a explicação do Livro dos Espíritos. Agora, voltando ao assunto. Se a Terra evolui, se está se tornando mundo de regeneração, quais são os espíritos que poderão herdar a Terra? Os que tiverem ascendido na escala espírita. Os que tiverem dando mais valor às coisas do espírito do que às coisas da matéria. Os que tiverem libertos do egoísmo, libertos da vaidade, libertos do orgulho, que estiverem olhando para Jesus. Quem é o nosso roteiro? Quem é o nosso guia? Quem é caminho, verdade e vida para Deus? Jesus de Nazaré. Esse é que é o nosso roteiro seguro para seguirmos para todos os caminhos. Então, eleger as virtudes, a afabilidade, a doçura, a paciência, o fazer o bem, a benevolência, são conquista dos nossos espíritos. A caridade, nos preocuparmos com nossos irmãos, dentro de casa, em todas as partes, a paciência, para podermos agradecer as oportunidades, as provas que nos habilitam para progredir. Essa é a característica de um espírito que está querendo progredir, que está querendo herdar a Terra. Nos libertarmos da cólera, nos libertarmos da raiva, da impaciência, da inquietude. Querida irmã que perguntou aqui, que não está conseguindo ter paz dentro de casa. A paz, querida irmã, é uma conquista pessoal. A paz do mundo, como diz Nando Cordel, começa dentro de mim. Construa a sua paz. Tenha essa consciência tranquila de que você está fazendo todo o bem que você pode, de que você está elevando o pensamento a Deus, de que você está conectado através da oração, que você tem fé no futuro, de que a morte não existe, de que você está passando por aquilo que você precisa passar, de que as provas, os percalços fazem parte da lei material. Isso lhe dá paz, isso lhe dá serenidade, isso lhe dá amor, isso lhe dá futuro, isso lhe dá perspectiva de crescimento. O mundo está com a pandemia, faz parte do processo de evolução a pandemia. As outras pessoas não me entendem, problema das outras pessoas, faça a sua parte. Construa a sua paz irradia. A sua paz abrange e atinge a todos os outros. É difícil? É, porque a vida é complexa, é complicada, porque nós estamos frente a frente com aqueles que ferimos. Então, como não sabemos quem foi culpado, escolhamos o amor. Tenhamos condição de enfrentar tudo isso de uma forma muito tranquila e serena, escolhendo Jesus para seguir. Não é fácil, querida irmã, não é fácil. Evangelho de manhã, de tarde, de noite, Jesus no coração, 24 horas por dia. Esse é o antídoto para a gente se libertar de tudo isso. Pois bem, qual o papel do espírita cristão em tudo isso? Já estamos quase chegando aí no final, né? É isso mesmo. Vamos caminhar para um encerramento, porque senão a gente vai perder o horário aqui, não vai conseguir fazer a nossa prece. Qual é o nosso papel nesse momento, queridos amigos? É investir na nossa transformação moral. Investir nesse momento. Eu sei que é um momento de muitas dores, de que tem amigos, companheiros que adoecem dentro de casa, que não aceitam e que não compreendem a vida, como nós compreendemos já, como já temos a oportunidade de compreender. Elevemos os nossos corações. Querida amiga, se conecte com os trabalhadores da Casa do Peixotinho. Nós temos o benefício e a oportunidade de saber que o amor está presente. Os nossos queridos amigos espirituais que trabalham na nossa casa, que nos assistem, eles não têm limitações do corpo físico. Eleve seu pensamento, querida amiga Tereza, se eu não me engano. Foi isso o nome? Tereza Aragão. Conecte-se com nossos queridos amigos da Casa de Peixotinho. Eleve seu pensamento a ele. Faça seu evangelho do lar. Fluidifique, pense, coloque um copo d'água, fluidifique a sua água. Tome um copo d'água. Tenha certeza de que o amor está presente no seu lar, no seu coração. Tenha essa certeza. Jesus nunca nos deixou sós. Jesus nunca nos abandonou. Então, queridos amigos e irmãos, tenhamos essa convicção. Estamos amparados pelo Senhor Jesus. É como ele disse aos apóstolos: eu sigo adiante para a Galileia. Tenhamos convicção deste ambiente que nós estamos fazendo aqui.
A nossa casa espírita é onde encontramos nossos amores, os encarnados e os desencarnados. É onde sintonizamos os nossos pensamentos, é onde nos fortalecemos. Esse é o propósito de formarmos a família humana. Esse é o propósito de sentirmos que o amor cobre a multidão de pecados. Então que sigamos com Jesus e tenhamos convicção de ter entendido de quem é que herdará a terra. Os brandos e pacíficos herdarão a terra. Investamos nessa condição de sermos brandos e pacíficos e herdemos a terra, porque a terra progride e que nós progridamos junto com a terra. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos ilumine e que permaneçamos sintonizados com Ele. Vamos orar. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, agradecidos estamos por esse momento de reflexão, de entendimento, de paz, de concórdia. Que a tua luz, que teu amor, que a tua serenidade, que a tua harmonia possa abranger todos os lares, todos os nossos irmãos aqui conectados, seus familiares, todos os nossos trabalhadores, todas as pessoas que estão nas listas de tratamento, todos aqueles que estamos pensando nesse momento, nos conectemos com eles e com o amor do nosso Mestre Jesus. Que a paz e o amor do nosso Jesus, desse governador planetário que tanto nos ama, envolva a todos nós. Que a nossa Mãe Maria Santíssima, a Mãe de Jesus, socorra todos os doentes e sobrecarregados. Que todos aqueles que padecem, que sofrem, sejam nessa hora amparados. E que todos nós possamos ter a convicção de que não estamos sozinhos. Sê conosco, Jesus, nos ampara, nos ilumina e nos fortalece hoje, agora e sempre. Muita paz, queridos amigos, e até a próxima oportunidade, se Deus assim o quiser. Vamos ver se temos alguma coisa aqui ainda. Não temos, então vamos para frente. Que Jesus nos abençoe, que sejamos os brandos e pacíficos que herdaremos a terra. Temos muita estrada pela frente, muito chão pela frente. Que venham várias encarnações, mas em todas elas, com o amor do Cristo, sendo o farol que ilumina o nosso roteiro. Muita paz e que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre.